uma coisa a enfermidade não tirou de mim: a alegria de estar na presença do Senhor. As suas lágrimas, eu não sei o que você está passando hoje, mas eu quero te falar uma frase: que as suas lágrimas são necessárias no meio do deserto. Elas estão regando a terra que irá gerar o seu milagre, irmão. Ele não mudou, ele continua fazendo milagres em nossas vidas. Presta bem atenção nessa frase que eu vou te falar agora. O milagre que você precisa, Deus tem para você. Boa noite, paz do Senhor. Então, irmãos, esse dia é um dia de muita alegria para mim. Esse grande dia chegou, o dia do meu testemunho. Glória a Deus. E eu vou começar o meu testemunho lendo o versículo do Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Está lá em Salmos 27, versículo 1. Vou colocar o óculos aqui. Bom, há 17 anos atrás, eu fui diagnosticada por um câncer de mama. Eu tinha apenas 33 anos. E eu passei por todo o processo: cirurgia, quimioterapia e a radioterapia. Fiquei curada. Mas aprove ao Senhor eu passar por isso novamente. O ano passado, fui fazer minha mamografia de rotina, como eu já fazia todos os anos, porque eu sou muito zelosa com meus exames. E fui fazer. E o dia que eu fui pegar o resultado da mamografia, eu senti que algo deu errado. Porque quando eu peguei meu exame, e aí a gente já fica ansiosa, né? Já quer abrir para ver. Na hora que eu li lá Birardes 4, eu falei: Senhor. E aí eu fiquei nervosa, agitada, chorando. E o Paulo estava lá comigo. O Paulo pegou e falou assim, que ele sempre está me acompanhando, né? E aí eu marquei uma consulta com o Dr. Vitor, mastologista, aqui em Betim. Bom, aí eu fui no outro dia, consultei com ele, mostrei a mamografia. Ele conversou comigo. E há 17 anos atrás também ele tinha me dado uma palavra de esperança. Ele me encorajou. E novamente ele teve esse papo comigo. Aí ele falou comigo: ó, deu umas microcalcificações, nós vamos ter que averiguar, né, o que é, com mais profundamente, vamos ver o que é. Só que eu vou te encaminhar para um amigo meu, Dr. Henrique Lima, lá em Belo Horizonte. Vou aqui já abrir um espaço para falar, que pensa num ser humano maravilhoso, humano, instrumento nas mãos de Deus, para me abençoar e abençoar outras mulheres. Ele atende na Rede Mama, é uma equipe em Belo Horizonte, né? A Rede Mama é uma clínica que atende, faz exames lá, tem os médicos. E eu fui, porque eu teria que fazer uma biópsia, que era uma biópsia mais moderna, mamotomia. Bom, e aí, doutor, eu lembro que eu cheguei assustada, né? Eu falei: meu Deus do céu, vou ter que fazer biópsia, tudo de novo. E super assustada, porque eu vou falar com vocês, irmãos. O câncer de mama é uma notícia assim avassaladora para uma mulher. Ele mexe muito com o emocional, com as emoções, com o psicológico da mulher. Bom, e lá estava eu, diante do médico. Ele conversou comigo, me acalmou. Falou assim: vamos fazer, vai dar tudo certo. E aí, eu marquei e fiz o exame. E aí demorava uns 20, 25 dias para ficar pronto o resultado. E pensa em uma pessoa ansiosa. A ansiedade aqui naquela hora era mato, assim. Estava ansiosa, chorosa. Eu olhava, chorava. E eu passei dias difíceis. Eu olhava assim e falava assim: Senhor,
como assim? Eu não sabia o que estava acontecendo. Então, um certo dia, eu tinha que ir trabalhar num sábado, e iria ter uma palestra, era um sábado escolar, ia ter uma palestra com um terapeuta. E eu descendo as escadas lá de casa, o Espírito Santo, ele cantou para mim: acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Irmãos, eu senti o Espírito Santo assim, cantando para mim essa canção. E aí eu levantei e falei: Senhor, seja o que for, eu vou lutar. Eu vou lutar. O mar está revolto, mas o Senhor é o dono dos meus dias. Bom, e eu fui para a palestra. Cheguei lá, eu sentei para conversar com a minha amiga, porque a gente sempre tem uns mais chegados, e o terapeuta começou a falar. Irmãos, ele falava tudo que eu precisava ouvir naquela hora. E a minha amiga falava assim: olha, eu estou arrepiando, porque essa palestra é para você, amiga. Não é para mais ninguém que está aqui. Você precisava ouvir. Por que eu estou falando isso? Porque Deus é Deus de detalhes. Às vezes a gente pensa que Deus está longe, não. Mas Ele se manifesta. Basta a gente abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, porque Ele usa pessoas para falar conosco. Bom, foi muito difícil para aguardar o resultado da biópsia. E chegou o grande dia que eu tive que ir lá receber aquele resultado. Porque foi lá no médico. Bom, cheguei, sentei na sala lá, e o Paulo sempre comigo. Na hora que o doutor começou a falar, não foi um resultado esperado, mas foi o que Deus permitiu naquele momento, porque Ele queria alguma coisa comigo. Eu perdi o chão, irmãos. Eu fui forte na frente do médico, mas na hora que eu saí daquela sala, eu desmoronei. E eu vi o Paulo e falei assim para ele: você está vendo o que eu ganhei de presente de 50 anos? Porque um mês depois eu iria fazer 50 anos. E já estava tudo organizado, o buffet, o local, estava tudo organizado. E muitos de vocês estavam na minha lista, tá? Bom, e aí cancelamos tudo. E o médico me explicou como iria ocorrer, né, dali para frente, como que seria o processo que eu iria trilhar e tudo mais. Bom, eu chorava muito. Eu me via num beco sem saída. Parece que eu estava lá dentro do buraco e eu não queria sair dali. Eu briguei com Deus uma semana e eu perguntava a Deus assim: Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Bom, fui afastada naquele dia da minha atividade profissional, que eu sou professora. Foi muito difícil para mim naquela época. Eu ter que ir na escola para se despedir dos meninos. E eu só sabia chorar. Mas eu recebi tanto carinho dos meus alunos, das famílias, dos colegas de trabalho. E aí foi passando o processo. Bom, começou o processo, exame atrás de exame. Já estava cansada de tanto exame, de tanto entrar dentro de máquina para fazer ressonância magnética com contraste. Era exame atrás de exame. Mas toda vez que eu entrava dentro daquela máquina, eu falava assim: Jesus, o Senhor está comigo. O Senhor vai me fazer superar. Eu briguei com ele uma semana, né? Eu contei para vocês. Mas ele já me entendia. Bom, e nesse momento, eu fui para o livro de Jó. Pensa numa pessoa que tornou amiguinha de Jó, assim, ó. E eu fui falando, eu fui lendo o livro de Jó. E eu me identificava assim naquele momento. E aquelas palavras do livro sagrado pulavam para dentro do meu coração como se fosse uma flecha. E eu recebendo aquilo que Deus tinha para mim. Porque a Bíblia é o único livro que você lê em companhia do autor.
Bom, lá em Jó 5:9 fala que ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. E lá em Jó 8:21, ele fala, na parte A do versículo, ele fala: ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. Isso pulou no meu coração. Eu ia sorrir de novo. Deus ia fazer novas coisas em minha vida. Ui. Bom, e aí Deus proveu todas as coisas. Quase de semana em semana, de 10 em 10 dias, eu ia na Rede Mama consultar, porque o doutor Henrique queria me ver, como que eu estava passando e tudo. Bom, e entre um dos exames que eu tinha que fazer, ele pediu painel genético para câncer de mama e de ovário. E eu fiz o painel genético, e o painel genético demorava quase um mês para ficar pronto. Era o painel genético que iria decidir o que seria feito, definir como iria ocorrer a cirurgia. Aí ele me explicou, olha, se der alguma coisa genética, porque já era a segunda vez, aí a gente vai ter que tirar e colocar prótese nas duas. Se não der, vai ser a reconstrutora. Bom, e aí nessa época eu tive problemas com o convênio, porque o convênio meu não cobria. Ele não cobriu a mamotomia, não cobriu o meu painel genético, como vários outros exames. E eu queria fazer a cirurgia com o doutor Henrique, porque eu peguei confiança nele. A cirurgia, o convênio até cobriria, mas ela ia demorar para ser feita. E eu teria um prazo do diagnóstico até a cirurgia. Eu teria esse tempo. E, porque a biópsia que eu fiz, ela retirou toda a lesão. Só que eles estão agora com processos minimamente invasivos. Então, ele teria que fazer a cirurgia para poder limpar a área, né, onde estava a lesão. Bom, e Deus, eu pude provar da bondade de Deus. Deus proveu a quantia que eu precisava para a cirurgia. Deus proveu todas as coisas. E eu fiz a cirurgia com o doutor Henrique. Queria fazer com ele. Olha como que Deus, ele é Deus de detalhes. Eu comecei a orar e eu falei, Senhor, eu queria fazer com ele. Porque eu peguei confiança nele. O Senhor sabe de todas as coisas. E, bom, aí o teste genético ficou pronto, nesse meio prazo. E eu fazendo os outros exames. O teste genético ficou pronto. O doutor Henrique falou assim, agora você vai passar por um aconselhamento genético. Você vai para o geneticista. Aí ele me encaminhou para um amigo dele, que é o doutor João Paulo, né? João Paulo, acho que é isso mesmo. Bom, e aí, gente, o médico deu uma aula de genética para mim e para o Paulo. E o Paulo lá, que o Paulo sempre no meu lado entra comigo, né? E assim, e o Paulo se tornou assim, amigo do médico. Eu até brinco com ele, né? Que quando a gente vai no doutor Henrique, eu falo assim, quem é paciente do doutor Henrique? Eu ou você? Porque você dando a conversar, assim, às vezes eu esqueço o que eu tenho que perguntar para ele. Tá? E aí, esse médico, eu entrei, e aí ele olhou para mim, olhou para o meu exame e falou assim, pode ficar tranquila que você não tem nada de genética aí no seu corpo, não. Para mim acalmar. Bom, eu virei para ele e falei assim, doutor, como é que o senhor explica, a ciência explica esse retorno, uma recidiva tão tardia, né, que é assim, os médicos falam. Aí ele virou para mim e falou assim, Alessandra, imagina você no meio de bilhões de pessoas, um raio caiu justo em sua cabeça e te atingiu 2 vezes. E aí ele foi explicar o que acontece com o corpo, porque o corpo da gente tem vários genes, né, e trabalhou errado no meu corpo. Foi isso que aconteceu. Ele trabalhou errado, o supervisor dele deu uma aula de genética. Trabalhou errado e, infelizmente, aconteceu.
Bom, e aí eu despedi dele, conversamos, Paulo conversou com ele, deu uma aula para ele também do trabalho dele, né, lá, que ele trabalha lá na Safran, e ele se interessou, e aí o Paulo conversou muito com ele, e ele brincou comigo na hora que eu fui despedir dele, que não queria me ver ali mais por esse motivo. Falou assim, ó, felizmente ou infelizmente, eu não quero te ver mais. Glória a Deus. Bom, e aí eu voltei no doutor Henrique, que aí o teste que ia fazer, o teste genético, né, o painel genético, que iria definir a cirurgia. E aí doutor Henrique, com toda a sua carisma, né, me perguntou assim, você quer fazer uma mamoplastia de redução na outra mama? Por quê? Porque eu vou ter que mexer nessa aqui, então a gente vai reduzir para elas chegarem ao mesmo, tentar chegar a elas no mesmo tamanho. E uma mastopexia nas duas, que é o levantamento. Eu posso aumentar as horas de bloco. Falei, ótimo, doutor, pode ser. E assim foi. Bom, olha aí como é que o processo for. Quando Deus coloca as pessoas no nosso caminho, o processo vai ficando mais leve. Eu teria que passar, né? E aí, gente, a gente marcou a cirurgia, né? E eu fui para a minha cirurgia como se eu tivesse indo fazer um procedimento estético. Por quê? Porque eu não queria colocar aquilo na minha cabeça. Eu já estava tão mexida com tudo, e eu não queria ficar colocando na minha mente. Eu fui, né, para o processo ficar mais leve para mim. Inclusive, agora, dia 28/11, completa exatamente 1 ano que eu fiz a cirurgia. 1 ano já. E eu lembro quando eu entrei naquela sala, quando eles estavam me preparando, lá anestesista já preparando, o doutor Henrique chegou, pegou na minha mão e falou assim, olha, não precisa ter medo, porque eu estou aqui, mas Deus está conosco nessa sala, Ele está aqui. Eu lembro que eu falei assim, só amém e dormi. Na que eu acordei, já estava indo para o quarto já. Bom, fiz a cirurgia, recuperei. E 1 semana depois saiu o resultado da biópsia da região axilar, que eles chamam de linfonodo sentinela. Deu negativo, graças a Deus, axila negativa, nenhuma doença na axila, para a honra e glória do Senhor, né? Livre de metástases. E eu recuperei, fiz a cirurgia, recuperei, e depois de 1 semana eu fui lá, na outra semana eu voltei, e aí eu precisei fazer um outro exame para saber qual tratamento seria seguido. E aquilo eu já estava. Deus, me faz um milagre. Eu não queria fazer quimioterapia. Me livra. E Deus, irmão, me livrou. Livrou da quimioterapia. Era o que eu mais temia. Aí eu lembro que quando eu voltei, e o médico olhou o exame e falou, seu tratamento vai ser só radioterapia, eu vou te encaminhar. Gente, na hora que ele falou isso, eu tirei um peso assim de mim, eu ri daqui até aqui. Falei, glória a Deus, porque isso mexe muito com a gente, né? Porque lá atrás, durante o processo, que eu estava esperando a data da cirurgia e tudo, eu já estava pesquisando, eu estava lá, eu brinco assim, a mulher, quando está com a mente vazia, a cabeça vazia, oficina da Shein da Shopee. E eu estava lá na Shein, procurando lenços para comprar, para me usar. E o Paulo e a Gabriela chegaram lá em casa, ficaram bravos demais comigo. Não, pode parar. Você não sabe o que é que vai ser? Pode parar. E eu estava me preparando, né, irmãos? Para o que Deus iria permitir para mim. Bom, e aí eu descansei, fui para a praia, fiquei uns dias na praia para espairecer a mente. E depois voltei, meu tratamento de radioterapia, eu cheguei na médica, eu fui atendida no Hospital São Francisco, e pela doutora Bruna Villani, uma médica também maravilhosa. E ela fez, né, todo
o processo, o planejamento do tratamento. E aí, ela fez todo o processo e falou, você vai fazer só 5 sessões. Eu fiz as 5 sessões, voltei a trabalhar, não senti nada. E aí, acabou o tratamento. Agora, graças a Deus, eu faço controle trimestral nesses primeiros 2 anos. Eu tenho que ir lá de 3 em 3 meses. Tá? E eu quero deixar uma mensagem para vocês, irmãos. Deus age nas nossas vidas por meio de estações. Passar por elas é levar consigo marcas peculiares de cada tempo. Só posso falar uma coisa para vocês. Eu lembrei, me identifiquei com a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia fala que tinha uma mulher que sofreu hemorragia há 12 anos e ela gastou todo o seu dinheiro com médicos e tratamentos, mas nada adiantou. Mas o dia que essa mulher tocou na orla das vestes de Jesus saiu virtude e poder, e ela foi curada. E eu senti esse toque de Jesus. Quando eu toquei em Jesus pela 2ª vez, ele me curou. E eu me vejo nela, porque eu senti esse toque e fui curada pela 2ª vez. Bom, uma coisa a enfermidade não tirou de mim, a alegria de estar na presença do Senhor. As suas lágrimas, eu não sei o que você está passando hoje, mas eu quero te falar uma frase, que as suas lágrimas são necessárias no meio do deserto, elas estão regando a terra que irá gerar o seu milagre, irmão. Ele não mudou, ele continua fazendo milagres em nossas vidas. Presta bem atenção nessa frase que eu vou te falar agora. O milagre que você precisa, Deus tem para você. Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo, Deus é bom. E é isso. Hoje eu estou feliz por poder estar aqui compartilhando a minha história com vocês. E agora nós vamos ver um videozinho que eu fiz, tá? Quando você chegou em minha vida pela 2ª vez, meu mundo veio ao chão. O medo, a insegurança, as incertezas tomaram conta de mim outra vez. Você bagunçou todo o meu interior. Lá estava eu, revivendo um processo doloroso. Mas, em toda esta luta, eu aprendi o que é ser uma mulher forte e resiliente. Até que um dia, uma esperança em mim renasceu. E assim, a tempestade que estava em mim se aquietou e eu o ouvi dizer, eu estou aqui. Sim, sim, ele estava lá. O dono do meu ser, dono de todas as coisas. Meu Deus, que é especialista em acalmar tempestades. Ele, minha torre forte e socorro bem presente na angústia. O que realizou, realiza e continuará realizando milagres em nossas vidas. Naquele momento, estava eu no colo de Deus. Sim, porque Ele nos carrega em seu colo nas circunstâncias mais adversas das nossas vidas. Ele me falou que dias lindos e belos estariam se aproximando. Deus, Ele não nos prometeu dias somente felizes, céus sempre azuis, nem caminhos sombreados de flores no decorrer de nossas vidas. Felicidade sem tristeza, paz sem dor. Mas Ele tem prometido força para o dia, graça para as provas, ajuda do alto, compaixão infalível e amor imperecível. O processo te fere, mas o propósito te cura. Hoje eu te digo, adeus câncer. Eu nunca mais quero me encontrar com você. Amém. Agradeço a Deus, a Ele, toda a honra e toda a glória. A minha igreja querida, Nova Canaã, que esteve ao meu lado nesse processo e me sustentou em oração. Aos amigos, aos meus familiares e aos profissionais de saúde e à equipe Rede Mama, que Deus levantou para cuidar de mim e que com tanto carinho me acolheu nesse momento tão difícil. Gratidão. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim
tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Queria agradecer mais uma vez pelas orações, que é a igreja que nos sustenta, aos amigos, aos meus familiares que oraram por mim, que me sustentou. Muito obrigada.